Fala aí galera, eu sou o T e eu tenho uma triste notícia pra você. Sim, Razel morreu, ou está perto disso. Mas calma, que não tem nada a ver com banlist ou o Razel tá saindo do meta. Não, muito pelo contrário, ele ainda tá aí, vai ficar por um bom tempo. Pelo menos até que uma próxima banlist exista. E na verdade mesmo depois disso, porque o deck é recente o suficiente pra a banlist não ser um problema por enquanto. Lá no OCG ele dropou acho que no meio do ano. E só em dezembro que ele passou a tomar alguma coisa com o X limitado. Aí o formato do OCG deu uma mudança, vídeo que eu vou fazer daqui a pouco, e quando eu fizer eu acho que eu vou deixar linkado aqui em cima para você poder acompanhar como tá o método OCG sem o Razel, tá? Mas dito isso, no TCG o Razel tá muito presente. Eu já fiz alguns vídeos aqui comentando sobre o Razel quando ele chegou em Crossover Breakers, o uso de Fiendsmith no formato, dentro do deck de Razel, mas overall, né, no geral também, e o uso da engrenagem de Bystial, que principalmente no deck de Razel tem um valor muito grande com relação à questão de grind, porque o formato proporciona isso, o que deixa o formato bem interessante. Diga-se de passagem, se você quiser acompanhar os jogos do formato para ver se de fato é interessante, dá uma olhada no meu canal de jogos comentados aqui em cima, que eu posto vídeos diariamente com 2 jogos por dia e você pode acompanhar algumas matchups bem legais que estão rolando por lá, beleza? Dito isso, deixa eu te explicar a morte do Razel, a lenta morte do Razel e o que eu quero dizer com esse clickbait aqui, né, meus amigos? Vamos acompanhar porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Eu confesso que quando eu tinha feito a thumb para esse vídeo aqui, eu achei que tinham mais exemplos, mas não tem. Mas é suficiente. Talvez estejamos vendo alguma tendência rolando por aqui, tá? Como eu já mostrei para vocês, tudo começou no longínquo ICS de Anaheim. Eu já comentei sobre esse ICS aqui algumas vezes porque eu acho que é importante. Afinal de contas, é aqui que iniciou o formato atual de Razel, né? Enquanto ainda existia Snake, o Tenpai e tal, o Thrift ganhou esse torneio aqui usando o Fiendsmith com Razel, porque era justamente o deck que combatia o Razel puro, digamos assim. Que mesmo assim topou. Eles fizeram um top 4 aqui, mas vamos dar uma olhada. Eu vou pegar esse deck de Razel aqui, que foi o que fez o top no primeiro torneio desse formato, né? Então esse aqui, teoricamente, é o Razel Standard, que a gente vê vindo do OCG, beleza? Eu vou dar uma olhada também na Road of the King, só para você dar uma acompanhada aqui comigo, porque a gente vai tentar olhar outros breakdowns enquanto o Razel ainda vai se fuder, enquanto o Razel ainda estava no topo do jogo. Eu vou pegar um exemplo qualquer aqui, antes da limitação do X-Razel, né, é claro, e aí tá aqui um esboço de decklist que eu tenho que trocar, né, para você poder enxergar melhor. Pra gente poder ver um exemplo de decklist aqui do deck de Razel, só pra você dar uma olhadinha, pra gente poder chegar num consenso, né? Daqui a pouco vem o 7th Tachyon, tá? O 7th Tachyon vai chegar e isso pode ter alguns desdobramentos a mais. Mas enfim, mas o ponto é, essa aqui é a cara do deck de Razel que vinha sendo usado no OCG. E a gente importou algumas estruturas básicas no primeiro torneio do ICS Anaheim, com exceção do Thrift e algumas outras pessoas que fizeram deck para combater o Standard, o que seria o Standard, que é algo pensando no deck do OCG, saca? O OCG tem essa cara aqui, com 10 monstros Razel, usa uma da Field Spell e também usa um plugin, além de usar o Plasma Hole no deck, que é a trap de Razel. Coisa que eu te confesso que se eu vi, dentre vários jogos de Razel que eu já assisti até agora, se eu vi 1 ou 2 vezes foi muito. E particularmente eu acho que eu nunca vi ela sendo ativada, mas no OCG é uma staple. Era, até então, né? E aí é claro que eles usam 7th Tachyon e um Bonfire, porque o Bonfire já tá há um tempo. E aí eu tô te mostrando só pra te dar um exemplo do que era o esperado. A gente vai voltar pra cá pra você dar uma olhada em como começou-se o uso do deck de Razel no TCG, né? Então, nós temos aqui os mesmos 10 monstros Razel, padrão, standard, né? A gente precisa deles. As Hand Traps, porque o deck é isso, Razel Hand Traps, cartas que buscam Razel, que no TCG só temos o Bonfire, ainda não chegou o 7th Tachyon e por isso a gente não usa o Ascension também. E nós usamos, o cara usou, olha só, Plugin, Razel Cross e Plasma Hole. Isso aqui tornou-se, na verdade, é o uso inicial de Razel, visando o uso em que ele tinha no OCG. O que, via de regra, não funciona muito pra gente aqui no TCG, né? Então, enfim, essa aqui é o pontapé inicial de tudo. É claro que as coisas mudaram. Então, a gente vai trocar até, não só pro deck do... não pro deck do Thrift, né? Mas vamos usar outro. Vamos usar esses decks mais recentes aqui, ó. Eu vou pegar um deck de Razel aqui, dentro do próprio Italian Open, que é o último torneio, eu acho que grande relevância que a gente teve, ó. E tá aqui um deck, né?
de Razor, que nesse caso do deck desse cara, infelizmente não tem os Fiend Smith, ou não tem os bichos, né? Não tem um bicho do Belly, mas vai servir para eu poder te mostrar aqui o que eu quero. Então, o deck começou a ter algumas mudanças. Como eu comentei nesse vídeo aqui de Bestial, ó, o deck começou a ter uma mudança de ação e reação, visando o grind, Bestial Lubellion, Rebranded, muito bom contra Malice, bom em farmar recurso de comprar cartas toda vez, mas como vocês podem ver, o Tract, que é a engrenagem de Fiend Smith que a gente usa no deck de Razor, ele era usado sempre nos decks em one-off. Passou a ser mudado e atualmente a gente usa two-off de Fiend Smith Tract, para poder buscar com o Engraver e startar a tua jogada de Fiend Smith, porque ela é muito importante. Sem falar que o normal summon do Ice Razor pode se transformar numa Moon, ou ele se transforma no Exciton Knight. Os dois viram a jogada de Fiend Smith também, então você ainda tem esse outro lado. Mas ainda assim você mantém uma base de Razor, porém você busca uma carta com o Dual Drive, que é esse cara aqui, que você acaba chegando no Razor Cross. Esse deck aqui, ele tem uma cara diferente, né, porque o uso do Fiend Smith, ele te restringe em como você vai construir a jogada. Você não pode começar a jogada fazendo Special Summon do X-Razor. Por quê? Porque Special Summon de Razor da mão locam em Exceed 4. Esse é um ponto, beleza? Então não posso começar baixando esse Razor. Eu tenho que começar com jogadas de Fiend Smith sempre, para depois eu me trancar em Razor, depois eu fazer o extensor dos monstros Razor, né? Porque aí fica tranquilo para eu poder construir minha jogada. O melhor é normal summon do Ice Razor, porque aí eu posso transformar na Moon ou no Exciton para jogar de Fiend Smith. Tranquilo? E aí eu vou tentando jogar de Fiend Smith e lá na frente é que eu troco a chave para poder jogar de Razor. O X, tome-se cuidado, você vai invocar primeiro com o Ice o X, porque o X tem uma restrição de que se ele é invocado e ele tem do lado dele algum monstro que não seja nível 4 ou rank 4, ele não busca. Então early game é o ideal pro X entrar, mas ele não pode vir da mão, senão ele te tranca. Então, se você jogou de Fiend Smith e tem um Didier ou tem um Caesar no campo, o X entrando da mão não vai buscar. Por isso você vai começar com o Ice invocando o X do deck, por exemplo. Ao invés do Sword, né? Porque o Sword não tem essa restrição do lado. Então, tem essa questão. Nós não vamos fazer o Dual Drive cedo. O Dual Drive é a carta que, quando você joga com um deck mais puro, teoricamente é que você faz primeiro. Porque o Dual Drive entra e ele vai buscar duas cartas. A gente poderia buscar Spell e Traps, né? Mas, atualmente, o deck foi sendo cortado, você foi otimizando baseado no que o formato precisa, e hoje só é usado o Razor Cross, tá? Só o Razor Cross. E o que essa jogada proporciona pra gente? Você passa pelo Duo, o Duo vai entrar e se tiver Razor no cemitério, ele chupa um Razor pra baixo dele, dá efeito da taxa 2, essa carta toma Ogre, inclusive, né? Mas tudo bem. E aí você vai tentar buscar as cartas. Que cartas são essas? O Razor Cross, que é uma puta carta boa, que já te habilita a jogar em volta do Nibiru, por exemplo, caso você faça o Duo. Mas a gente não faz o Duo cedo, né? Mas enfim, sem falar que o Cross compra uma carta, o que também é muito importante. E a carta que a gente busca pode ser redundância ou não, depende, né? A gente vai, no meio da jogada, buscar o Node, mas o Duo pode buscar o Node também. Então, o teu Duo vai buscar o Cross e mais um monstro, que pode ser o Node. E aí a redundância do monstro que pode buscar um Thunder, ele acaba buscando o outro pra ficar pra depois, que no caso é o Sword, né, que é o outro Thunder. Via de regra, como o Duo busca uma carta que não é a Quick e nem a Trap igual no OCG, a gente fica com um follow-up na mão, o que é bom para um formato em que tende a grindar, né? Então, esse aqui é o objetivo do deck, certo? A gente tem todas essas questões aqui. Você vai fazer o Duo vai pegar só o Cross. Em relação ao deck OCG e ao deck do começo do formato, é totalmente diferente. A gente cortou aquelas cartas, não tem um plugin que é a carta Quick, não tem o Plasma Hole que é a Trap, e daqui a pouco chega o Eclipse Twin, que é uma carta que vai fazer você nem lembrar que o plugin existe, diga-se de passagem, né? Porque você joga muito mais com monstros. Então, é uma abordagem totalmente diferente. É aí que eu entro na morte do Razor em si. Por quê? Porque cada vez mais o jogo tá mudando para uma forma em que essa engrenagem aqui é absurdamente boa, e essa engrenagem é muito boa também, mas ela coloca um Detonator que é de papel. Apesar dele ser bom e ser uma carta muito boa e muito chata, ele é bom contra Razor, diga-se de passagem, né? Apesar do Razor ter o X, que é insta-out, mas se o X entrou na mão, você não toma Fiend Smith, que é muito bom. Mas acaba que não é tanta coisa assim, cara, o que você faz pela tua jogada de Razor. Então, o que vagabundo pode começar a fazer? Eu vou te chamar de volta pro Italian Open, que é o último torneio grande que nós tivemos na Itália, que rolou com 512 jogadores, onde nós tivemos o Tenpai como sendo campeão. Eu já mostrei pra vocês aqui a evolução do Tenpai no formato, dá uma olhada caso você não tenha visto. Mas além disso, nós tivemos um vice-campeão, o Danilo Siracusa, e é ele que tá pautando o meu vídeo de hoje, que é esse Razor aqui. Dá uma olhada nesse Razor e me diz se você vê alguma diferença.
Percebeu? Se você não percebeu, eu te digo, mano. Não tem dual drive no extra deck dele. O extra deck dele tem só Dead Nader, não tem dual drive. Quem que o dual drive busca? Ele busca o Razor Cross. O Razor Cross tem um efeito de te dar uma negação, né? Ele tá achando material do dual ou do próprio Dead Nader. E recicla material para comprar uma carta. Além disso, ele busca o Node. E o Node é uma carta que você baixa, você tem que decidir no campo do cemitério. E ele joga uma carta fora, para poder invocar um Razor no teu cemitério, né? É isso que o Node faz. Mas o Node também não tá na decklist. Além disso, o X, que do meu ponto de vista ele é o melhor Razor individualmente, ele é o melhor. Por mais que o Ice entre e invoque um do deck, o que parece ser incrível, mas ele trigger só quando é normal, então tem que ser o normal summon de fato. Mas o X, mano, ele é incrível. Ele entra por Spectre da mão sem declarar efeito e ele joga um Exceed. Nós vamos ter o Twin Eclipse daqui a pouco, mas hoje nós já temos o Aggregator, que é uma carta que, uma jogada que indo segundo, se o oponente tá numa Mirror de Razor e o cara tem um Dead Nader e o Duel, por exemplo, você baixa o X e você já desmontou, porque vai entrar o X jogando o Aggregator, dá Chain Block, o Aggregator sendo Chain Link 2, negando o Dead Nader do oponente, e o X ainda busca. Por mais que o X morra, não tem problema, você já altou a mesa do cara, o que é incrivelmente bom, tá? Então, esse cara aqui, ele é muito forte, porém, esse tipo de jogada que ele faz, ele tem que entrar da mão, então ele se tranca cedo em fazer jogada de Exceed 4, e cada vez mais os Fiendsmith são muito importantes, eles fomentam o grind. Essa menina aqui é muito forte no formato atual, porque ela fica voltando toda vez na end phase. O Paradise é uma puta defesa de lugar diferente que você faz, e todo turno o Fiendsmith volta do cemitério, cara. Não tem como. E aí a importância dos bichos, que esse cara tá usando muito mais do que qualquer deck que eu vi até agora de Razor, né? Ele tá usando 7 Hand Trap de Razor no main deck, 3 Druid, 3 Baldrake, 1 Magna, 3 Lubas e 1 Rebranded. Meu Deus do céu, é muito bicho, tá? E ele nem colocou diversidade, ele podia colocar um Sarunir ao invés de 3 Baldrake, 2 Baldrake e um Sarunir. E teria diversidade, mas ele nem fez isso, né? Ele só meteu esses bichos aí e foda-se, eles são bons, porque o Baldrake Druid é interação, o Druid desmonta a mesa, o que é muito bom também, põe pressão. E por mais que você não tenha aqui o Cross pra poder comer esse Druid que possa vir ou negar o efeito de alguma carta do oponente no meio da jogada, foda-se. Ele lançou esse deck aqui. E eu ia falar que ele diminuiu a quantidade de hand traps, mas a efetividade dos bichos vem se tornando cada vez maiores, cada vez que o Fiendsmith fica mais importante. Então quanto mais importantes são os Fiendsmith, melhores são as hand traps de bicho que ele tá usando. Então não é que ele diminuiu a quantidade de hand trap, ele valorizou uma outra, que no caso são os bichos, né? Eu abri o Photoshop sem querer. Então você tem 7 hand trap de bicho, né? Mais 9, 10... Tem 7 hand trap de bicho, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 hand traps que ele tem. Além de ter o TTT no main deck, né? E no deck, na parte de Razor do deck, ele sacrificou coisas. Sacrificou o Cross, sacrificou o Duel, julgou que o Duel era uma coisa que não passaria tanto, talvez. Julgou que o Duel acaba não sendo uma carta que você faz early e mid. O que ele te dá talvez seja algo que é vulnerável e você já tem o que precisa naquele momento em que o Duel é feito. E o Node é uma carta que você não vai chegar. Então ele não usa. Não usa o Node também. E por causa do foco grande no Fiendsmith, inclusive eu até me assustei porque eu achei que ele deveria ter Tree Off de Threat, igual esse cara aqui usou, né? É um outro cara nada a ver, mas como vocês podem ver, ele tá usando Tree Off de Fiendsmith Threat no deck de Razor, tá? Eu achei que esse cara usaria também, mas ele não usou, ele usou só 2, mas ele tem a engrenagem full de Fiendsmith, mas a importância dessas outras engrenagens tá se tornando bizarro, cara, porque não é mais um deck de Razor com Fiendsmith, parece que é um deck de Fiendsmith com Bicho, e agora você tem um complemento da engrenagem secundária, como o Razor ou como o Tenpai, como eu mostrei pra vocês, que é a mesma coisa. Só muda essa parte da engrenagem. E o que você quer fazer com ela? É claro, o Tenpai mata e mitiga o grind. Tira um pouco do grind, né? E o Razor, ele te dá o Dead Nader, que vai te forçar o oponente a tentar quebrar ele. Por mais que seja de papel e não seja muito bom contra Fiendsmith, mas cara, ele vai forçar alguma coisa, sabe? Daqui a pouco, talvez, o Razor pare de ser usado porque o Dead Nader começa a fazer... Já cortou o Duel, já cortou o Node, já cortou o Cross... Eu sei que isso aqui não é o standard, tá? Eu sei que isso não é o standard, mas chamou muito minha atenção. E com a morte do Razor, eu só quis dizer isso, né? Que parece que cada vez mais a importância do Razor ainda continua. Mas cada vez mais vem se cortando e descaracterizando o que o Razor é. O que o Razor faz. O foco tá cada vez mais no Fiendsmith, que é o protagonista. Porque os bichos só estão aqui por causa dos Fiendsmith. E o grind existe por causa desses dois.
o Razor é parte secundária nessa equação. E tá sendo cortado. O Duel não tá nessa decklist, o Node também não tá, o X não é Tree-Off porque ele não é starter, da Special Summon do X da mão não é bom, e se você for buscar um Pyro, você vai buscar o Ice. Então olha a mudança de direção que nós temos. É óbvio que eu não quero dizer que é morte do deck, né? Isso aí é um clickbait ceboso. Mas era pra dizer com relação a isso, cara. Olha a mudança disso aqui. Daqui a pouco, na nova coleção de Supreme Darkness, a gente vai receber o Twin. E além do Twin tem a Baal. O que, pelo uso de Fiend Smith no jogo, a Baal vai ser muito importante. Que é o Link 4, né? A Lifeless Shadow. Eu acho que é esse o nome dela? Enfim. Essas duas cartas vão fazer diferença. O Twin, no uso de Razor, e a Baal, por causa do Fiend Smith, que talvez dê uma dinamizada no formato. Agora, eu não... Seventh Tachyon chega daqui a pouco também. Porque te dá muito mais certeza da carta que você vai buscar. E talvez continue se cortando as cartas de Razor, eu não tenho certeza. Porque ter a certeza, pegar o que você precisa exatamente, pro ponto que você precisa, já que essas outras engrenagens são muito mais resilientes, eu não sei se isso vai se manter. Eu não sei se isso vai ser uma tendência, mas eu achei interessante e eu queria mostrar pra vocês. O Razor, que era o deck ultra relevante que a gente tinha, de repente, ele tá sendo coadjuvante e perdendo cartas, tendo cartas cortadas na decklist. Eu achei interessante. E você? É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.